Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. É sempre uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, participando do estudo da Bíblia Sagrada, através do nosso guia de estudos, que dá pra gente aí o norte, o assunto, os textos que a gente vai estudar. E como já é de conhecimento de várias pessoas, não todas, mas várias, a gente está estudando nesse começo de 2026 as cartas de Filipenses e Colossenses. Colossenses, exato. Cristo em Filipenses e Colossenses. Essas duas cartas, pequenas cartas, que Paulo escreve quando ainda estava Preso. Né? E ainda assim, Paulo bate na tecla várias vezes do quanto ele está alegre. Verdade. Com toda essa situação? Não. Mas por causa dessa situação, várias coisas estão acontecendo. Dentre elas, o Evangelho continua sendo pregado, e por isso Paulo está muito alegre. Mas, como a gente tem visto agora, estudando especificamente Filipenses, Paulo também é muito alegre com a igreja de Filipenses, que foi uma das igrejas que ele plantou. Paulo quer morrer? Não. Ele quer também? Talvez ele até quer. Ele tem, né? Mas ele tá feliz com Filipenses. Não é que ele quer morrer no sentido de, melhor me mata logo, né? Mas ele fala assim, cara, pra mim é até bom se morrer. Morrer é lucro. Não vou reclamar não, até porque eu vou estar morto. O morto não reclama. Mas, enfim, morrer é lucro, tá tudo certo. Agora, assim, Paulo ele falou no finalzinho do 1 ali, que ele tá alegre com a prisão dele, porque dentre essas coisas, esse sacrifício que ele está fazendo está servindo para a pregação do Evangelho, e mesmo que alguns opositores estejam falando mal de Paulo, o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo pregado. Então ele não tem medo desses opositores. E pessoas que estavam com medo de pregar o Evangelho agora estão tendo coragem por causa do exemplo dele. Exato. Muito legal. E aí, Paulo ele, então vai dizer que o sacrifício dele é algo que ele está disposto a fazer, porque, assim, o que importa é que o Evangelho seja pregado. Exato. E aí, como a gente viu na lição passada, Paulo vai começar o capítulo 2 mostrando o exemplo maior e mais supremo do que significa esse oferecer-se como sacrifício. Esse entregar-se como o maior exemplo de humildade em favor de um serviço específico. Eu acho que ele está citando Jesus, não tá? Ele está citando Jesus. Olha só, tô ligado. Então ele coloca Jesus como ali o topo do máximo exemplo. Só que agora ele vai começar a decrescer esses exemplos. Perfeito. Então nessa sessão que a gente vai estudar hoje, que é o verso 12 do capítulo 2 até o verso 30, ele vai citar ele mesmo como exemplo, novamente, agora dentro desse paradigma que ele estabeleceu, que é Cristo. Perfeito. Então ele vai citar a si mesmo como exemplo, logo em seguida ele vai falar de Timóteo, e por fim ele vai falar de Epafrodito. Quem? Efrodito. Epafrodito. Não o Epáfras lá que plantou a igreja de Colosso. É outro Epáfra. É outro Epáfra mais dito. Mais dito, entendido. Dito, Entendido. Porque ele é um Epáfras bem dito. Né? Bem dito. Enfim, que também é alguém que a gente vai ver sofreu pelo evangelho e pelo serviço. E quase morreu. Mas não morreu. Assim como Paulo, e, enfim. Se bem que hoje em dia, né? Deixa pra lá. Pra morrer basta estar vivo também, né? Mas enfim, então, essa é a estrutura mais ou menos da lição. Ele vai dar esse exemplo para que a igreja de Filipos possa se inspirar nesses exemplos e buscar aquilo que ele já os exortou no começo do capítulo 2, que é essa busca pelo serviço mútuo em prol de uma unidade no amor em Cristo Jesus. E na humildade, né? No serviço, exatamente. Então, lição de número 5, brilhando como estrelas na noite. Na night. Até porque de dia fica um pouco mais difícil. Tem o sol, que é uma estrela de dia. E aí, por causa dele, nenhuma outra estrela consegue brilhar. É verdade, brilha demais. Brilha demais. Ele é egoísta, né? Então, assim, diante do sol, que é o máximo de um luzeiro do nosso ponto de vista, nenhuma outra estrela vai brilhar. Nenhuma estrela vai brilhar. Mas à noite, que o sol, ele se retira, porque ele também tem essa aí de, né? Brilhem vocês também, aí a gente pode brilhar na noite. Então, assim, a gente tem ele já colocou o sol pra gente no começo do capítulo 2. Já tá explicado. E diante desse exemplo, você, assim, nada do que a gente faz brilha. Nada. Mas também Jesus, né? Ele fala, vocês também são a luz do mundo. Então ele dá uma retirada, basicamente, assim, e deixa a gente. Fala assim, agora vão vocês e continuem o processo. Ele basicamente fala, brilhem. Brilhem vocês aí. Brilha a vossa luz entre os homens, para que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém, diante das suas boas obras. Olha só, tá vendo? Até quando a gente não quer citar um exemplo, sai um exemplo. É verdade. Não, aqui é negócio top. Então, brilhando como estrelas na noite, lição de número 5, Filipenses capítulo 2, versos 12 a 30. Esse é o nosso escopo do estudo dessa semana. Antes da gente começar, o que tem antes da gente começar? Tem o que, não que a gente tem que fazer, mas o que o amigo de casa tem que fazer. A gente também, né? Porque a gente também dá like no vídeo. Tem que dar like no vídeo como estrelas na noite, né? Para que o nosso vídeo possa brilhar no YouTube. Né? Exatamente. E também
compartilhar também, né? Às Compartilha vezes o você vídeo. sabe alguma pessoa que pode receber esse brilho na vida delas, ou talvez você não goste de alguém que queira mandar também, fica à vontade. Exato. Aí, às vezes você tem lá o seu grupo da igreja e você gosta de compartilhar materiais para ajudar a galera a estudar a Bíblia, incentivar a galera também, Isso. coloca lá, né? Ou então você fala assim, Não assista esse vídeo. tipo assim, coloca lá e fala assim, ó, cuidado, irmãos, olha que absurdo, né? Às vezes chama até mais atenção, né? Isso é verdade. Eu não acredito no que ele falou, aí você posta lá o vídeo, né? É assim que funciona. O importante, como disse Paulo, é pregar o evangelho. Né? Seja difamando o nosso nome, seja, né, falando, né? Importante é que o evangelho seja pregado e por isso nós nos alegramos, mas complete a nossa alegria se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e assim a gente cria esse movimento, essa comunidade de estudo da palavra de Deus. Verdade. Tá certo? Então vamos lá, Leonide. Vamos lá. Faça a boa pra nós. Vou brilhar Começando a agora leitura. lendo o texto, então. Vai lá. Verso 12 em diante, diz assim, ó. Olha como ele começa. Assim, você já percebe que não é um começo, né? É uma continuação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, Rapidinho, esse assim vem depois do quê? toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim. Exato. E isso sim, coroando esse Cristo que é o exemplo máximo de humildade que deságua num serviço sacrificial. Perfeito. Por causa disso, assim, portanto... Isso, ele vai ser exaltado logo, então, aí continua. Amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Muito bom. Então a alegria que eu tenho é que ela seja a alegria de vocês também, Exato. compartilhando comigo do mesmo sacrifício que eu tenho feito, que é baseado no sacrifício que Cristo fez, né? Então, como a gente tem feito aqui nessa sequência da lição, vamos então quebrando Vamos quebrando Paulo no meio. Paulo. Não no meio, pedaço por pedaço. Oh, pior ainda. Enfim. Então, como eu já mencionei aqui, e você bem citou, a gente começa o verso com um assim, Assim. que é de assim diz o Senhor, né? Não. Assim disse Paulo. Mas aqui também é a palavra do Senhor. É verdade. Que muitos, inclusive, né, acham o texto de Paulo difícil, como diz Pedro, né, e confundem para sua própria perdição, né? Enfim. Mas assim, meus amados, como sempre me obedeceram, não apenas na minha presença, a gente já sabe que Paulo ama muito esse pessoal. Não, ele tá deixando isso claro em cada porção e seção do livro. Se você tem dúvida que Paulo ama os filipenses, dá uma olhada em qualquer parte do texto. Ele vai deixar isso claro. Você sorteia aqui, ó. Assim como vocês sempre me obedeceram, não somente quando eu estava com vocês, mas agora que eu tô fora, Olha aí, ó. olha só, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pausa aqui então, vamos analisar isso daqui. Vamos analisar. Ele fala de colocar a salvação em ação. Só que aí, Como assim? a gente também não pode confundir as coisas, né? Eu agir para ser salvo. Impossível. 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 Não vai Tem dar algo que certo. eu possa fazer, uma ação que eu posso tomar para alcançar a salvação? Não, você pode. Você pode aceitar a salvação. É um verbo, né? É uma ação passiva. É uma ação passiva. Exato. Né? Mas ela não vem do mérito que eu. Não tem nada que você possa fazer para ter a salvação. Tipo, você fazer alguma coisa, entendeu? Você sabe que eu já fui confrontado por alguém que tinha tendências perfeccionistas. Essa pessoa era perfeita, então. Ele pelo menos, assim, pregava que esse O último era o pecado que objetivo faltava ele vencer era o Nescau. Nescau. Nescau, isso. É. Venceu o Nescau, pode subir. Esse pecado eu não carrego. Ah, não? Não, eu uso Todd. Né? Enfim. Mas ele falou comigo assim, olha, essa história de que nada que a gente pode fazer para ser salvo é mentira, porque assim, se a gente aceita, logo é uma ação nossa. Não, a gente tá fazendo. Eu Ninguém estou me fazendo forçou, algo. não, é Eu verdade. aceitei. Não foi o Espírito trabalhando no meu coração e me convenceu da justiça, do juízo e do pecado. Não foi ele. Mas mesmo dentro dessa ação passiva, veja só, por exemplo, eu sou um mendigo.
Uhum. Eu sou uma pessoa pobre em situação de vulnerabilidade nas ruas. Olha só. Eu tô lá com meu copinho pedindo um trocado, Perfeito. certo? E aí passa alguém, tira uma nota de 50 Uhum. e fala, estende o copo aí. Eu estendo o copo, ele coloca. Eu fiz uma ação? Você fez várias. Primeiro você foi morar na rua. É Uma verdade. ação. Que na nossa ilustração eu fui expulso do Éden, né? Isso, Digamos pronto. assim. Mas vai lá, eu vou lá, estico o meu copinho ou o meu containerzinho lá, e aí ele bota esses 50 reais ali, ou que seja, nesse recipiente que eu tô usando, que eu estiquei o braço para poder aceitar. Aham. Qual que é o mérito que eu, como pessoa em situação de vulnerabilidade, tenho de ter esticado o braço e recebido 50 reais? Não, é importante frisar isso, né? A graça, ela é uma via de mão dupla. É Deus fazendo, mas também tem uma resposta do ser humano. Uhum. Só que isso é uma resposta, né? Então, 99% da ação foi feita por Deus. E claro, nós temos o nosso 1% de participação. Só que nossa participação na salvação é o pecado, tá ligado? Uhum. A gente participa porque a gente tá numa condição que a gente tem só uma escolha. Já ouviu falar disso, né? Não, você pode escolher a vida e a morte. Isso não é verdade. A gente já tá na morte. Uhum. Não tem que escolher, só tem que ficar nela, tranquilo. Se eu não escolher, eu permaneço na Exato. morte. Só tem uma escolha, que é a vida. Então, ao escolher a vida, você escolheu porque Deus colocou em você. Uhum. E para que isso fique claro, o verso ainda fala isso. Verso 13. Verso 13. Porque Deus é quem efetua em vocês o querer e o efetuar, o realizar. Então, você querer ser salvo não vem de você, Não. veio de Deus. E você realizar veio de você? Não, veio de Deus. Então o que você fez no final? Você só ouviu a voz de Deus e falou, tá bom, Ok. vamos junto. Então, de novo, sua ação de estender o copo foi porque Deus falou, estenda o copo. Aí você estendeu o copo. Estender o copo. Agora, será que Deus fala para todas as pessoas estenderem o copo? Aí ele fala, só que Ele a pessoa- oferece a salvação para todo mundo? Ele efetua o querer em todo mundo? Então, efetua. Só que aí vai da pessoa se ela vai aceitar ou não, né? Então também não é uma força em que eu possa não resistir. Não. Porque tem Mas, gente... ó, entendi a sua assim, pergunta, mas ficou... Vamos esclarecer aqui. Deixa eu não dar uma de Paulo. Tem uma ala teológica da galera do cristianismo que entendi, acredita numa ó. graça irresistível. Se ele falou com você, você vai aceitar. Não tem Tanto como você que não aceitar. tem uns que foram predestinados à salvação, outros predestinados à perdição. Seria isso, então. Algo assim. Então, ele não ofereceria esse convite a todos, mas a quem ele ofereceu, não tem como dizer não. Não, se Deus chamou, falou assim, você vai ser salvo. Tá bom, vou fazer o que? É Deus que tá falando. Nesse caso é pior ainda, né? Que nem escolha você teve, né? Já foi predestinado. Só que Paulo fala sobre predestinação até. Paulo fala. Ele fala. Ele fala, só que ele fala que todos foram predestinados à salvação. Então, no fim das contas, Deus, ele estendeu o convite e deu a ordem, digamos assim, para que todos sejam salvos. Todos. Porque Deus, quando entrega o seu filho Jesus, ele não morreu por um, ele morreu por todos. Então, todos receberam a mesma oportunidade de salvação. Mas esse todos aí não é só os predestinados? Então, não são todos. Todo é todos. Todo que eu te falei, né? Todos foram predestinados à salvação. Só que você pode agir contrariamente à sua predestinação à salvação. Então, basicamente é o seguinte, quando você nasceu, você É nasceu... até mais fácil, né? Pois é, você nasceu condenado à morte, mas destinado ao céu. Só que cabe a você escolher, né? Se você não escolher, você já falou, você já tá na morte. Então a escolha aqui é de sair, É de sair, é isso. né? Ou É. ficar quieto ali. Claro que não escolher também é uma escolha, né? Então, assim, essa ação de escolher a vida, ela é Deus operando em mim. Então, mesmo a minha escolha, a minha aceitação da salvação, a aceitação da graça não é, por mais que seja uma ação passiva, ela é operada Por Deus. por Deus. Eu acho bonito uma imagem, isso, Jeremias vai trazer esse conceito, né? Em Jeremias 30, verso 21, ele fala que o príncipe vai ser sacrificado. Isso, claro, no texto português fica um pouco difícil de ler, mas no original essa é a ideia que o autor queria trazer. Que o príncipe, o Messias, vai ser morto e ele vai trazer a aproximação entre a humanidade e Deus. Então, basicamente, sem o sacrifício de Cristo, a nossa própria vontade de buscar a Deus seria impossível. Não teria como a gente querer a salvação, porque ela não foi estendida a nós. O que Cristo faz é estabelecer uma ponte sobre o abismo, e aí ele dá a nós a possibilidade de escolher. Imagina agora, se não tem a ponte, mesmo que você escolhesse, não quero ser condenado à morte, quero ser salvo, não adiantaria de nada. Então a nossa escolha só existe porque Cristo fez uma escolha. De descer a cascata da encarnação, se tornou o homem, foi obediente até a morte, morre de cruz e morreu para nos salvar. Agora a gente pode escolher. Tá certo. Então vamos lá, vamos rebobinar aqui então. A gente entendeu então que a salvação, ela não só ativamente como passivamente,
ainda é ação divina. De fato. E ele, eu acho legal, só Sim. antes, ele fala na minha versão, desenvolvei a vossa salvação, né? Com temor e tremor. Então essa ideia de colocar ela em ação, mas também de você receber a salvação, você fazer algo com ela, né? Então, aí é o que eu quero chegar. Vai lá. Ok, fui salvo. Tá bom. Pela ação de Deus em mim, eu disse sim. Aceito. Perfeito. Né? Falou assim, quer se casar comigo? Sim. Né? Que E aí, bonito. a gente aceita, e dentro da ilustração do casamento, eu era uma noiva toda quebrada, pobre, e eu me caso com um milionário, agora tudo que é dele é meu. Perfeito. A gente equalizou a minha dívida com a riqueza dele, Sim. tá tudo certo. Ok, estou salvo. Agora, salvo, eu devo praticar boas obras. Uhum. Essas boas obras que eu devo praticar, pôr em ação ou desenvolver, elas agora são a minha escolha individual, pessoal e restrita de fazer coisas boas. Também tá errado. Não? Não, até a sua vontade de fazer coisas boas não vem de você também. Mas Deus tem que fazer tudo na minha vida? Pois é, se ele não fizer nada, a gente não vai fazer nada também. Porque tudo que a gente quer fazer é o mal. Se não for ele agir em nós, só vai trazer frutos podres, né? Então você está falando que o pecado é tipo a gravidade. Se você fica passivo, ela vai agir do mesmo jeito. Exatamente. Ela sempre vai me jogar para baixo. Tendo você foguete ou não. Exato. A ideia é justamente essa, né? Toda a ação de uma salvação vista de Deus, e principalmente olhando uma perspectiva bíblica, ela nunca é uma parte separada de Deus e uma parte separada do homem. É sempre essa junção do divino e humano. Na verdade, Deus atua sozinho quando o ser humano não quer. Mas Deus dá essa oportunidade do ser humano fazer a parte dele, que é confiar no poder de Deus. Uhum. Então, basicamente, é Deus fazendo tudo todo o tempo todo. É sempre a ação divina dele. Exato. E ele agindo em nós, a gente põe a nossa salvação para trabalhar. Uhum. Então não significa que a gente vai fazer por merecer ter essa salvação. Mas agora, por ser salvo, a gente desenvolve o efeito da salvação agora trabalhando em prol do outro. Exato. Lembrando que todo o contexto, o frame, sabe quando você tem um quadro, né? Uhum. Então A você tem a moldura, foto, né? você tem a moldura em Perfeito. volta. Toda a moldura do que Paulo está falando aqui é o quê? É aquilo que Cristo fez Uhum. e o sentimento que houve em Cristo Jesus, que é o quê? Perfeito. Embora sendo Deus, não, né? Então, Humildade, né? esse é o quadro, esse é a moldura, como o Leonide falou, que está emoldurando essas falas de Paulo. Tá bem. Então, quando ele fala, bote sua salvação para trabalhar, é o assim, meus amados, como sempre me obedeceram, continuem obedecendo dentro daquilo que eu estou falando sobre o evangelho. Perfeito. Né? Agora, ele fala uma expressão aqui que é um tanto curiosa, porque ele fala para a gente colocar nossa operação, ou nossa salvação para operar, para trabalhar, para desenvolvê-la, em temor e tremor. Uhum. Temor e tremor, é até uma palavra em português é Meio... temor e tremor, assim, né? Agora, temor é tipo ter medo, tremor é quando você tá tremendo de medo. Então, assim, eu devo, então, pôr minha salvação para trabalhar, porque eu tenho que ter medo do que Deus vai fazer se eu não fizer por onde devolver o que ele fez por mim, certo? Pode ser um jeito de ver, né? Sabe o que é curioso? Tem muitas pessoas que não gostam dessa palavra muito temor, porque tem muitos que falam, não, você não pode ter medo de Deus, porque se você ter medo de Deus não é o certo é ter respeito e tal. Aí Paulo fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, mas aí eu te lembro da história lá do Êxodo, quando Deus apareceu pro povo de Israel para dar os 10 mandamentos. Se aquilo lá não foi para causar medo, o que foi aquilo? Acaba que no final, esse relacionamento com Deus, ele também tem essa tensão, não de um medo, obviamente, porque o amor lança fora o medo, mas de você saber se colocar também no seu lugar. Deus é esse amigo que sempre vai te ouvir, esse querido paizão que está do seu lado, que você pode orar, mesmo deitado, de pijama, mas também ele é o Deus do universo, que criou todas as coisas, e que perde você, né? Deus é tudo e você é o quê? Nada. Então eu também reconhecer isso, é uma tensão dessa postura, né? Tem uma história muito bonita, que na verdade é uma grande obra literatura, que é do C.S. Lewis, chamado As Crônicas de Nárnia. Olha só. É muito famoso, já teve filme aí. Sério? Vão lançar um novo, inclusive, aí. Ó. Dizem que vai ter por aí. até seriado por aí e tal. Mas se você tiver um dia a oportunidade de ler As Crônicas de Nárnia, é fácil de achar em qualquer livraria e tudo mais. Recomendo fortemente. É muito legal de ler. Ele trabalha muito com alegorias para poder explicar o que é o evangelho para as crianças. Não é tipologia, então, é alegoria. Não, alegoria. Ah, tá. E é alegoria mesmo. Ele pega símbolos e ideias para poder, tipo assim, trazer ideias do que é o evangelho. Através de ilustrações. Então ele tá usando um leão lá para simbolizar Jesus de forma consciente. Não foi usado pelo diabo e tal para fazer um símbolo. Ele escolheu porque aquilo... e é até interessante você falar do leão, porque esse é o ponto que eu queria chegar. Ele
o autor ali, C.S. Lewis, ele mostra Jesus, ele desenvolve a ideia de Jesus ali, de Deus, como o leão chamado Aslan. Perfeito. Ele é muito ativo no começo, mas depois ele começa a ficar cada vez menos em evidência. Ele desaparece e aí tal. E Mais sumidinho. um dos personagens, que é a Lúcia, que é a menininha mais nova, ela desenvolve uma amizade, um aconchego muito grande ali com o leão, tipo o João, que era o discípulo amado. Sim, se reclinava no peito. Então ela desenvolve essa coisa, os outros têm um respeito, tem um carinho e tal, mas ela é o xodozinho, mas então ela desenvolve essa amizade ali com o leão. E aí, depois de um tempo, o leão desaparece e ela fica, por que ele não voltou? Tal, por que, né, eu quero que ele volte. Tal. E ela começa a, tipo assim, querer que ele faça as vontades dela. E aí, um dos personagens secundários lá da floresta chamada Nárnia, né, desse outro mundo chamado Nárnia, ele fala para ela o seguinte, olha, você desenvolveu uma amizade com ele, só que você tá confundindo as coisas. Tá esquecendo alguma coisa. Você tá esquecendo um detalhe. Leões não são animais domésticos. Eles são animais selvagens, e animais selvagens você não controla. Eles fazem o que querem, na hora que querem. Então, assim, por mais que você desenvolva uma amizade com um animal selvagem, não se esqueça que ele é selvagem. Então, a gente tem um convite para sermos amigos de Cristo. Perfeito. Jesus chama os discípulos de amigo e tal, mas não se esqueça que Deus ele é um animal selvagem, no sentido de que... Não, no sentido... Que absurdo. Eu tô brincando. De novo, é uma alegoria, uma metáfora, né? Deus, ele é tudo, e ele, assim, ele é tudo no sentido de, tipo assim, ele está acima de tudo, ele é o criador de todas as coisas, então ele não se submete a nada. É o todo-poderoso, né? Então, assim, ter também esse senso de que, igual o sol, sabe? Não que Deus seja o sol, mas de novo, alegoria, né? O sol, ele não é nem bom nem mal. Ele só é. Ele é aquilo, e assim, quanto mais perto eu chego do sol, mais eu posso ser totalmente destruído. Mas sem o sol eu congelo. Perfeito. Sabe? Então eu preciso dele, o sol é aconchegante, aquele abraço do sol que você recebe, sabe, numa manhã, assim, é gostoso, não mais quando tá friozinho e tal, mas o sol também, ele é ardente em chamas ali e tudo mais, né? Então, digamos assim, existe um nível de temor saudável que a gente tem que ter de Deus, né? Como, por exemplo, você chegar na frente de um precipício, assim, tipo um Grand Canyon da vida, Sim. e você fala, olha que coisa bonita, só não... Você vai ali nas cataratas de Foz do Iguaçu, né? Você não vai ser louco de pular, né? Você tem que ter esse respeito, esse medo, né? É bonito, você tem que apreciar, mas calma também, porque não vai fazer... Você tem um senso de... sabe? Tipo assim, uau, é um negócio muito maior do que eu. Perfeito. Né? Mas é isso então que ele tá falando de temor e tremor? Também é isso. Mas tem algo mais? Tem, sempre tem, né? Que tem o tremor, né? Você tem que ser com frio. Então não basta ter medo. Você tem que tremer. Se você não tremer, ele não vai saber que você tá com medo. É verdade. Não, tem uma questão interessante nessa, de desenvolver a sua salvação, né? Porque você recebeu a salvação de Deus, esse presente. Ele efetuou em você a sua vontade de aceitar, e agora você aceitou. Só que agora você também começa a andar, e a sua caminhada com Deus, e as pessoas vão começar a observar isso também, isso começa a demonstrar também o seu temor para com Deus. Tanto que na Bíblia, muitas vezes, isso é muito legal, na Bíblia sempre que as pessoas reconhecem que Deus é com alguém, não é porque essa pessoa falou. Primeiro as pessoas reconhecem isso nele. Então sempre que Deus é com alguém, não é a pessoa que fala disso para os outros, mas são os outros que percebem nele. Por exemplo, José, Daniel, Davi, o texto sempre usa, o Senhor era com ele. Não porque essa pessoa chegou lá enfiando Deus na goela dos outros, mas porque as pessoas perceberam esse espírito nele. Então é mais ou menos isso. Você vai ter agora um contato com Deus que vai ser agora refletido para as pessoas que olharem para você. E isso tem a ver também com esse temor e tremor. Exato. Então, seguindo aqui, ele vai falar, então, a gente já discutiu esse ponto, mas só para fechar esse parágrafo, você então desenvolve sua salvação com temor e tremor, porque você sabe que justamente quem está operando em você é o próprio Deus. Então, todo o desenvolvimento das boas obras que vão, no fim das contas, ser efeito dessa salvação em mim, também são por causa de Deus. Então, no fim das contas, por que Jesus fala que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, o Pai, né? Por quê? Porque as suas boas obras são testemunho, né? São testemunho. Então, brilha a luz de vocês diante dos homens, através das suas boas obras, mas as suas boas obras, elas não vêm de você, elas vêm de Deus operando em você. Então o mundo olha e fala assim, cara, como é que alguém que nem o Isaac tá fazendo isso? Só pode ser Deus. Só pode ser Só Deus. pode ser Deus. Só que aí tem um problema, não é um problema, mas uma situação, né? Que às vezes a gente quer fazer as nossas boas obras pra gente chamar atenção. E não como uma atuação de Deus em nós, mas com um princípio egoísta. É possível a gente fazer boas ações, mas que não evoquem a vontade de Deus.
Por exemplo, Jesus conta lá no seu Sermão do Monte, no final ele vai falar sobre as árvores, né? Olhe as árvores que dão seu fruto, pelos seus frutos conhecereis. Aí fica muito fácil, né? Então, se der bom fruto, é coisa boa. Se der mau fruto, é coisa ruim. Só que ele fala, ai daqueles que disseram, chegar no fim do dia, dos tempos, ele fala, não, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome fizemos isso. Ele fala, não vos conheço, porque não fizeram a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, é possível fazer obras que aparentemente são boas, mas que não são da vontade do Pai que está nos céus. E aí Jesus termina com uma história muito conhecida, que é a história dos dois rapazes que constroem suas casas, né? Um sobre a rocha, o outro sobre a areia. E é legal você perceber como que essa história também está ligada com as árvores e seus frutos, com os falsos profetas ali, porque olhando de fora, as casas são iguais. Olhando para quem olha de longe, né, são a mesma casa, a mesma construção. O que muda é o fundamento. E você só percebe a diferença de fundamento quando vem a tempestade. Então a tempestade na Bíblia tem esse poder de provar os frutos. Então basicamente é quando a dificuldade ela vem que você vai perceber se aquele fruto é bom e não é. Se ele está baseado na palavra de Deus ou não. Então aparentemente qualquer fruto pode ser uma coisa boa. Só que não é porque você faz uma coisa boa, aparentemente, que está tudo certo. Se não foi baseado na vontade de Deus, na palavra de Deus, se não está fundamentado em Cristo, não é uma boa coisa. E quando você fala de que as duas casas elas são iguais, quando Jesus ele descreve essa parábola, é muito interessante a forma como ele fala. Ele fala assim, olha, porque aquele que constrói sua casa na areia é como aquele que ouve estas minhas palavras e não coloca em prática. Aquele que constrói sua casa na rocha é como que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. No fim das contas, ele está falando do mesmo público. Os dois ele tá falando da galera, né? Que está... Ele não tá falando assim, ó, porque aquele que constrói sua casa na areia são os pagãos lá em Roma, são os gregos que adoram ídolos, né? É a galera que é de fora da igreja. Esses são os que constroem. Eu não, sou da igreja, então construo minha casa. Mas ele tá falando assim, ó, os dois, eles vêm até a igreja, eles ouvem os mesmos sermões, oram as mesmas orações, cantam as mesmas músicas, mas um pega e desenvolve a sua salvação com temor e tremor. O outro não. O outro ele pega a sua luz e coloca debaixo de um cesto, para que a coisa fique escondida, sim. Né? Isso lembra muito também a própria parábola das 10 virgens, né? Sim. Que são as virgens sábias e as nécias. Mas são 10 virgens iguais, todas tiveram a mesma oportunidade, e as 10 dormem também, porque o noivo demora. Então isso é um fato, inclusive, o noivo demora. Sim. Se atrasa. Só que a diferença é que quando elas acordam, um tem óleo extra e outra não. Então a diferença está nos detalhes, mas muito mais naquilo que você está de fato baseado. Onde você está colocando a sua fé e como você está desenvolvendo ela, né? Agora, prosseguindo aqui no verso 14, ele faz uma admoestação aqui bem importante. Ele diz, façam tudo sem queixas nem discussões. Ele vai seguir aqui na frase, mas é muito importante esse sem queixas nem discussões, porque, a princípio, parece que ele está falando assim, ó, faça as coisas sem ficar reclamando. Mas você sabe que quando você vai voltando as histórias, até chegar lá no Antigo Testamento, a gente lembra que, assim, um dos grandes problemas do povo de Deus ao longo da história foi queixas e reclamações. No deserto, então, nossa, era toda hora. E quando Paulo fala disso em alguns momentos, mas também o autor de Hebreus, ele vai colocar que esses eventos de reclamação e de lamúria foi o que levou o povo a não entrar na Terra Prometida. Perfeita. Porque, assim, eles não viam a graça de Deus agindo, eles só viam o que estava diante deles e que eles poderiam ou não alcançar com suas próprias forças, suas próprias ações. E aqui Paulo faz, ó, gente, seguinte, vocês são uma igreja amada, vocês me obedecem, vocês me ouvem, eu gosto muito de vocês, por isso continuem me obedecendo e façam as coisas sem ficarem reclamando, sem ficarem se queixando das coisas, porque esse é o contrário do espírito de humilhação e de entrega. Do sentimento de Cristo, né? É, o sentimento de Cristo. Cristo, ele se entregou sem ficar questionando a vontade do Pai, ou não sei, mas é esse povo aí que eu vou salvar, vale a pena essa galera, o Pedro? O Pedro, né? Não, o Judas. Me ajudas a te ajudar. Não, então assim, diante disso tudo, façam sem queixas, sem reclamações. E aí ele diz no verso 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. E ele vai prosseguir, mas acho que vale destacar aqui, basicamente o que ele está falando é o seguinte, vocês estão numa geração, e essa geração é a geração de sempre, né? Sim, não até hoje. Mas assim, você sempre... Na época dele eu acho que era pior ainda do que hoje. Pode ser. Você não tinha as coisas tão claramente definidas assim, né? Tudo era muito nas claras também, no sentido da maldade feita, tudo muito nas ruas e tal, todo mundo envolvido nisso. Você não tinha tantas leis civis, direitos humanos, várias coisas. Direitos do quem?
dos manos. Isso não tem não, isso não tinha naquela época não. Então, de gente. É isso, né? Não tinha as coisas tão bem desenvolvidas na época, e por conta disso, assim, as coisas eram, né, escravidão, Sim. exploração, assim, os direitos, né, tipo assim, não eram, você não tinha muito bem se esclarecido, mas ele fala que, olha, para que venham a ser puros e repreensíveis, filhos de Deus, no meio dessa geração, inculpáveis no meio dessa geração. Uhum. A princípio parece que assim, que Deus está exigindo, ou Paulo está exigindo da igreja de Filipe, após falar de graça e de misericórdia, de salvação, ele fala assim, ó, Sejam mas vocês têm que perfeitos. ser perfeitos e irrepreensíveis, vocês não podem errar em nada. Só que eu acho que assim, o contexto que ele está colocando aqui pra gente é justamente no meio dessa geração. Uhum. Então é como se fosse o seguinte, no meio dessa geração vocês têm que se destacar. Sim. Vocês não têm que ser iguais. Então assim, se quem tá olhando de fora olha e não vê diferença entre vocês, filhos de Deus, e os filhos das trevas, Tem algum problema aí, tem algum né? problema, né? Isso é interessante você falar sobre isso, porque isso lembra da gente, inclusive essa fala toda, lembra da gente, inclusive, do dilúvio lá com Noé, né? Uhum. Porque Noé, o texto fala que ele era tamim, perfeito entre aquela geração. Então aquela geração caminhava a passos largos para a destruição e Noé o lado contrário. Só que quando chega em Gênesis 8, quando Noé sai da arca, ele oferece um sacrifício, Deus fala que o coração de Noé é mau, igual dos homens antediluvianos. Isso é muito louco. Deus não se decide. Então, a geração é mal, Noé é perfeito, mas no final Noé é mal também. E isso é interessante porque a gente percebe que a mesma natureza que era daquele pessoal que foi destruída é também a natureza de Noé. A diferença está que Noé obedeceu a Deus. Então, não é porque você vive na sua geração... Noé. Não é porque você não vive nessa geração? Não é. Não é. Não é porque você não vive nessa geração perversa, né? Não é. Não, espaço é que você vive nessa geração perversa e que agora você pode agir da mesma forma. Não é porque você tem a mesma natureza que eles que você tem que agir como eles. Então, por mais que a gente tenha um coração ruim, até tem um Salmo 14 na Bíblia que fala sobre isso, Deus olha sobre a terra para ver se há algum justo, e ele fala, não existe nenhum justo, nenhum sequer. Só que mesmo que não haja justo, a nossa natureza seja ruim, ainda assim Deus busca aquele que o busca de todo o coração. Então a nossa natureza é corrompida, as nossas vontades são más, mas a gente ainda pode ouvir a voz do Espírito e permitir que Ele faça em nós as boas ações, né? Exato. Então, é uma outra coisa que me chama a atenção aqui nessa frase, quando ele diz puros e irrepreensíveis, filhos de Deus. Uhum. E ele está falando aqui de um povo macedônico, grego, ou seja lá o quê, né? Gentil, alguns judeus ali, claro, mas era um povo que não era, digamos assim, da linhagem do povo de Deus. Sim, perfeito. Diretamente. Você pode até ter alguns ali, mas no geral, Lídia, maioria, né? o carcereiro, eles não nem sabiam o que era Jesus, eles vão aprender depois e tudo mais. Isso me faz lembrar de como lá os profetas vão falar, né, como... e Paulo vai citar isso em Romanos, inclusive, desses profetas, quando eles dizem que chamarei de meu povo os que não são meu povo. Oséias, né? Exato. Uhum. Então, tipo assim, e aqueles que são meu povo, chamarei de não meu povo. Sim. Então, essa geração que é perversa, não é só a galera lá, os gregos e tudo mais, é inclusive aqueles Que se dizem povo de Deus, né? e rejeitam Jesus completamente, né? Sim. Então, no meio desses, ele fala, sejam irrepreensíveis, sejam inculpáveis, na qual, e aí vem o título da lição, vocês possam brilhar como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Né? Então Jesus ele fala dessa ideia da luz, né? A luz do mundo e tudo mais, mas antes ele fala do sal da terra. Uhum. E ele fala, olha, se o sal perde o seu sabor, ele perde o seu propósito. Para que Exato. serve o sal? Melhor jogar fora. Joga no chão, que aí serve pra galera pelo menos pisar e tudo mais em cima, mas ele perde o seu propósito, ele não tem mais valor algum, né? Uhum. Então, se vocês forem culpáveis e perversos como o resto da geração, Você perdeu o seu propósito. você perdeu o seu propósito, né? Sim. Então, assim, uma salvação que acontece em mim, que não gera em mim frutos de arrependimento, mas que geram esse tipo de sentimento que houve em Cristo Jesus, então, qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? Perfeito. Eu viro o sal que perde seu sabor, eu viro uma luz debaixo da cama ali, né? Debaixo de um cesto e tudo mais. Uhum. Mas ele diz aqui, olha, no verso 16, retendo firmemente a palavra da vida. Que no fim das contas, e aqui ele está falando do evangelho que Uhum. Paulo prega, né? Sim, No fim das contas, tudo isso não vai ter valor se não for fruto do evangelho. perfeito. Porque aí as motivações, as outras coisas que a gente vai ter, vai ser fruto de senso comum. E aí a gente volta naquilo que a gente já falou nas outras lições. Ah, importante é o amor. Tá aqui amor. Sim. O tipo de amor é fazer o que Mas eu é entender que foi e o que a tal. gente falou, se o que de fato te motiva não é a palavra de Deus e o Espírito de Deus, mesmo sua ação positiva não vale de muita coisa, né? Uhum. Ela é um trapo de imundície.
Verso 16 ainda. Assim, Isso. no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então quer dizer que um pregador do evangelho ele pode sentir orgulho. Pode, mas orgulho positivo. É. Existe isso? Orgulho santo? Fala de orgulho santo. Na minha aí. versão ele fala, para que eu me glorie. Olha só. Então, trazer glória a si mesmo. Exato, olha só, esse Paulo é meio... Então, tá bom, né? Mas ele fala, mas qual que é o motivo de orgulho dele? Uhum. É o brilho dos irmãos, né? Não tá numa glória que é dele mesmo, mas naquilo que o pessoal fez por ele, né? E aquilo que o evangelho que Paulo pregou, que também não é dele, ele é só um mensageiro, né? Esse evangelho produziu luz na vida dos filipenses e posteriormente na vida de outras pessoas também, né? Verso 17, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então Paulo fala aqui de se oferecer como uma libação. Sacrifício e serviço vivo. Isso tem a ver com o momento que ele está vivendo, né? Paulo, ele sabe que ele está numa situação meio tensa. Ele já falou disso no capítulo anterior, na sessão anterior, né? Que o viver é Cristo e o morrer é lucro, que ele até preferia morrer, mas por eles ele quer viver, né? E ele tem esse sentimento de que ele vai sair da prisão, mas ainda não está muito certo isso aí não. Então ele percebe que o sacrifício que ele vai fazer de morte também é pelo evangelho. Claro que não é o sacrifício de Cristo que morreu para ofertar salvação, mas ele está sofrendo como Cristo sofreu por causa do evangelho, né? Então ele também percebe nisso um tipo de sacrifício, que ele se doou pelo evangelho, e agora ele vai perder a vida como um sacrifício pelo evangelho também. Não que seja esse o sacrifício de Cristo, não. É um sacrifício salvífico, sim, mas ainda assim à vista daquilo que Cristo fez, então Paulo agora coloca a sua vida como um exemplo menor daquilo que Cristo fez. Se ele está se sacrificando pelo evangelho, o evangelho da verdade é a ideia de que Cristo já fez isso antes de uma forma muito maior. Ele está seguindo os passos do mestre, só que o mestre foi um sacrifício, digamos assim, do cordeiro, o dele é um sacrifício de líquido, né? Uma libação. Lá atrás você tinha as ofertas de pacíficas, né? Isso. Você tinha cereais, imagino que também talvez tivesse alguma bebida. Sim, eles misturavam o azeite junto, azeite e tudo mais, né? Vinho também. O fruto da vinha, o fruto da uva e tudo mais. Então Paulo falou assim, olha, eu tô sendo derramado aqui, mas isso é só uma oferta de agradecimento por tudo que Deus já fez. Perfeito. Então assim, o meu sacrifício jamais vai igualar o dele. Na verdade, assim... Ele nem tá colocando o mesmo pé de igualdade, né? Mas assim, que outra resposta eu posso dar à luz daquilo que Cristo já fez? Sim. Né? Então, diante disso, sigam o meu exemplo. É claro que vocês jamais vão seguir o exemplo de Cristo, nesse sentido. Então assim, nesse sentido, espelhe-se em mim. Só que também não espelhe-se só em mim. Existem outros exemplos de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Sim. E agora ele vai dar dois exemplos que são Timóteo e Epafrodito. Nome bem bacana aí. O nome único que você dá pro seu filho aí, né? Pro seu filho. Então vamos lá, verso 19. Eu vou falar sobre Timóteo, então a partir do verso 19 o texto fala assim, ó. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Vamos parar por aqui, depois a gente lê sobre Epafrodito, então. Exato. Então, assim, em resumo aqui, a gente não vai explorar tanto, mas basicamente, assim, primeiro, então, Paulo dá o seu exemplo como consequência daquilo que Cristo fez. Perfeito. E agora vai citar, então, esses dois. Primeiro, Timóteo, e ele quer enviar Timóteo para eles. Primeiro, assim, por que ele envia Timóteo, também Epafrodito, eles são representantes apostólicos. Sim, assim como Paulo, ele é um apóstolo de Jesus, o apóstolo, a gente falou disso aqui nas primeiras lições, ele é um enviado de Cristo, o próprio apóstolo tem os seus apóstolos. Então é o neto apostolar de Jesus. Então, ele quer enviar eles também para ter notícias. Paulo envia Paulo envia Timóteo. Né? E esses apóstolos, eles são aqueles que, como você falou, trazem notícias, levam notícias. Então, você não tinha sistema de correio na época. Não, você tinha carta, mas a carta tinha que ser levada na mão também. Né? E você não tinha SMS, você não tinha Zap. Então, assim, ó, quero mandar
escrever. Então, geralmente, muito acontecia assim, alguém escrevia uma carta falando, Paulo, a igreja assim, tá assim, 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 dava um relatório, estamos tendo esse problema, estão ensinando isso, tal. Paulo lia e falou assim, tá bom, então deixa eu responder aqui. Aí ele respondia, tal. Ou às vezes ele só recebia um relatório verbal mesmo. Mas enfim, funcionava assim. Isso não era tão rápido, né? Não. O cara escrevia a carta, mandava, demorava um mês pra chegar. Aí o cara lia, escrevia, mais um mês pra chegar. Por aí. Então, 5 meses no mínimo pra você ter uma resposta de uma carta que você mandou. Você não tinha confirmação de 2 setinhas azuis, assim, né? 2 checks azuis. Você mandou, e agora? Agora deixa. Então, Timóteo é esse cara. Só que é interessante que ele não quer só mandar Timóteo. Primeiro, ele quer mandar Timóteo para dar satisfação que ele recebeu, para agradecer as ajudas, né? Toda a bênção que a igreja de Filipe tem sido na vida do próprio Paulo. Ele quer, né, enviar esse relatório, ele quer mandar esses exemplos, mas ele também quer mandar Timóteo para conviver um pouco com os filipenses, para que eles vejam em Timóteo esse tipo de exemplo de vida, que é uma vida cristã, que Paulo está descrevendo, a partir de Cristo, a partir dele e agora a partir de Timóteo. Então, estou mandando Timóteo aqui com vocês, para que Timóteo possa ficar aí com vocês, porque vocês sabem que Timóteo foi aprovado. Então, assim, Timóteo é um exemplo que eu aprovo, tem o selo de aprovação, Paulo, né, do que é trabalhar pelo evangelho, né? Então eu espero enviar vocês para que vocês possam olhar para ele como um bom exemplo, né? E é legal você perceber como essa ideia da alegria também está envolvida aqui, né? No verso 17 ele falou que ele se alegra com eles, e no 18 ele quer que ele se alegre agora com ele, com Paulo. E fala que para ele ficar alegre por completo, ele vai mandar Timóteo, para Timóteo ver a situação dos filipenses, para trazer esse relatório, né? Então, Paulo está enviando essa carta, e aí você um dia falou que com uma carta cheia de amor e saudade, alegria, só que agora ele quer também ter notícias mais atualizadas de como estão os irmãos, né? Por isso ele vai mandar o filho dele no evangelho, que é Timóteo, né? Para que tenha essas notícias. Exato. E ele falando que, né, eu confio no Senhor que em breve eu mesmo vou poder pessoalmente ver vocês, mas enquanto isso não acontece, eu faço questão de saber como vocês estão, o mais pessoalmente que eu possa fazer isso, que é por intermédio E aí você percebe a tensão, né? No verso 17. Mesmo que eu seja oferecido por libação e tal, e no 24, não, eu também vou, logo tô indo aí. Se Deus quiser, eu tô indo. Mas se ele não quiser, eu morro. Se ele não quiser, eu vou ser derramado aqui. Mas eu acredito que vai dar certo. Vai dar boa, vai dar boa. Vai. Mas, se não der, vamos lá também. E agora o 25. Vamos lá então, falando agora sobre Epafrodito, esse grande rapaz. Fala assim, ó. Julguei todavia necessário mandar até vocês Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vocês, estava angustiado porque ouviste que ele adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente mortalmente dele. Quase morreu. Não, adoeceu mortalmente, exatamente, né? Ele estava doente e quase bateu as botas. Quase foi de arrasto. Exato. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês se alegrem e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Que testemunho, né? Testemunho. Epafrodito aí. E assim, você percebe que Epafrodito, ele está a serviço de Paulo e da igreja, então ele é esse intermediador das bênçãos da igreja para Paulo. Perfeito. E de Paulo para a própria igreja, né? Ele é esse canal de tráfego de bênçãos. Isso. Né? Ele leva e traz, mas ele não leva e traz de fofoca. Não é ruim, né? É de boas notícias, de bênçãos. Então, ele vai e leva, por exemplo, as ofertas dos filipenses, né? Comida, roupa, enfim. Um rapaz ativo, né? Palavras de afeto, de carinho, de suporte emocional, ele fica lá, ele ajuda, e nesse vai e vem, ele adoece e quase morre. Sim, é interessante isso. No verso 30 ele vai falar, ó, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte. Então, de fato, a doença dele veio por conta dessas viagens, talvez, de fato. Uma doença que ele pegou no caminho, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Exato. Então, de novo, isso tá moldurado pelo próprio sacrifício de Cristo. Então, assim, se vocês quiserem olhar exemplos do que Cristo fez, claro que numa escala muito menor, olhe para a vida de alguém que vocês conhecem melhor do que eu. Aí quem?
Epafrodito. Ele quase morreu de forma sacrificial para dar ajuda que vocês não poderiam dar pessoalmente. Né? E a preocupação dele com a igreja era tão grande que ele estava assim, eu não posso morrer, porque se eu morrer, o pessoal vai ficar chateado. Exato. Então ele não está preocupado de morrer, ele está preocupado em chatear a própria igreja. Né? Ele ficou preocupado com vocês. E ele não queria aqui, nem que Epafrodito morresse, porque senão ele também ficaria triste. E ficaria triste porque a igreja dos Filipenses ficaria triste também. E ele fala, né, sobre tristeza. Curioso isso. Então, assim, no fim das contas, essas duas histórias, esses dois personagens que Paulo vai colocar aqui na carta, estão servindo para esse propósito de mostrar na prática o que é esse viver trabalhando a própria salvação. Perfeito. Esses dois homens, eles receberam o evangelho, e eles entenderam, pera, o evangelho não é algo que eu recebi, me beneficiei dele, e agora tem que esconder nele comigo. Poxa, se é isso que é salvação, a gente falou lá de salvação como não fugir do inferno, ou ir para o céu, mas agora eu sou salvo para ser aquilo que Deus me criou para ser. Perfeito. E Deus me criou para ser a imagem do seu filho. E quem é o seu filho? O seu filho é isso que Paulo explicou para a gente na lição anterior, aqui no comecinho do capítulo 2. Jesus, representando o próprio Deus, porque ele é Deus, é alguém sacrificial. E logo, aqueles que recebem a palavra da verdade, como Paulo colocou aqui, essa verdade que opera neles com temor e com tremor os leva a serem pessoas sacrificiais, como Paulo é disposto a oferecer a vida dele como sacrifício de bebida ali, uma oferta a Deus para que Deus, né, se agrade de como o evangelho está continuando abençoando a vida de pessoas como Timóteo, como Epafrodito, que agora ambos estão a serviço do evangelho também no propósito de abençoar Paulo, trazer refrigério para Paulo, né, descanso, alegria nesse momento difícil, mas também edificarem a própria igreja de Filipos, né. Eu acho bonito que, ao percebendo a vida de Paulo, Timóteo, agora também Epafrodito, esse rapaz que a gente conheceu agora, né? Sim. Grande homem aí, você percebe quão radical para eles era o evangelho, né? Às vezes pra gente o evangelho é algo que você ouve na igreja, que no máximo no trabalho você comenta se a pessoa perguntar, mas para eles não, para eles era questão de vida e morte. Sim. Eles estavam dispostos a oferecer a sua própria vida pro avanço do evangelho. E hoje a gente faz muito pouco por causa disso, né? Às vezes a gente, né, tá no trabalho e fala assim, não vou falar de Jesus aqui não, porque eu posso passar vergonha. Vou dar um mau testemunho, ficar na minha. É o que ele falou lá do serem irrepreensíveis, né, no meio da... Não, porque se o pessoal descobrir que eu sou cristão, eu vou trazer vergonha quando vier, então tem alguma coisa errada, né? Tipo, mas você não tá trabalhando sua salvação com temor e tremor. Exato, né? Não tá colocando ela em prática. Então. Mas justamente a gente entender que o evangelho não é só uma história que a gente ouviu bonita, não é só é uma realidade de fato, né? Uma realidade que ela tem o poder de mudar todas as realidades. É uma vida futura que ela está às portas. E se isso não mudar a nossa vida, se a gente de fato não coloca isso em prática, a gente não entendeu o que é isso de fato, né? E isso você percebe na vida desses homens, como eles usavam isso não só para a sua própria existência, mas também para levar pessoas diferentes para ouvir essa palavra, né? É como se de fato eles estivessem em um barco e aí perto deles tem pessoas se afogando e eles não jogam a boia, né? Vamos jogar essa boia. Então, eu acho que, assim como Paulo envia esses dois exemplos, essa mensagem, essa palavra da vida para a igreja de Filipos, essa também é uma exortação para cada um de nós, né? Que nós nos apeguemos à palavra da vida, palavra essa que testemunha de alguém que estava disposto a encarar a própria morte por causa da nossa vida. Exato. Né? É por causa da morte dele que nós temos vida, e é em cima dessa palavra que nós buscamos seguir esse exemplo, buscamos ser luz no meio das trevas, buscamos ser como estrelas no meio da noite que se aproxima e que está cada vez mais escura, mas que nós possamos iluminar a vida de outras pessoas, oferecendo a nossa vida como esse líquido agradável, esse essa sacrifício, libação, né? Paulo vai falar em Romanos 12, esse sacrifício vivo. Exato. Que é o quê? Já que a minha morte não é sacrificial como a de Cristo, que a minha vida então que a minha vida seja para abençoar os outros com a minha vida, né? Assim como Timóteo estava disposto a fazer, Paulo estava disposto a fazer, Epafrodito, então seja você um Epafrodito. Na vida de alguém. Na vida de alguém. E agora, Epafrodite, um like no nosso vídeo com temor e tremor, sabendo que Deus opera o querer efetuar não só na nossa vida aqui, nos incentivando cada vez mais a produzir conteúdo, a estudar a Bíblia com vocês, mas também na vida de cada um de vocês, buscando aprender mais de Deus, buscando saber mais sobre essa palavra da vida, e que você seja então uma bênção na vida das outras pessoas. Se inscreve aqui se você ainda não está inscrito para continuar estudando a Bíblia com a gente, e até semana que vem. Isso aí, um grande abraço. Valeu!
Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.